Olá a todas as pessoas que nos acompanham, eu sou o Padre Miguel Frutuoso, vigário na paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, 13ª semana do Tempo Comum, nós vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que está no capítulo 9, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, contextualizando, essa passagem das Escrituras, eu vou levantar aqui alguns elementos, mas vamos trabalhar apenas um. Então nós temos aí a questão do tempo. Naquele tempo, então a questão de tempo, ela é temporal. Na questão do tempo, nós temos aí 4 elementos que a gente pode levar em consideração, dependendo do texto: a sincronia, diacronia, anacronia e a questão atemporal. Na sincronia, nós temos o fato no tempo. Algo que aconteceu naquele tempo e era comum, naquela época, ou em qualquer época. A diacronia é o fato ao longo do tempo. Se você pegar um termo, uma palavra, você pode fazer um estudo dessa palavra no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, o seu significado, a mudança que foram acontecendo. A questão da anacronia, ela é algo fora do seu tempo, ela é fora do lugar. Ou seja, imagina se alguém chegar e falar assim: olha, Herodes conversou com Pilatos no celular. Ou seja, não tinha celular naquela época. E a questão atemporal é uma questão que ela é fora do tempo, fora do cronos. Então ela não está presa no tempo, aquele tempo marcado no relógio. Também temos aí o deslocamento de Jesus, o translado. Ele atravessa de um lugar para o outro. Ele pega, sobe no barco, vai para o outro lado e vai para outra cidade. Então, a questão da localidade, do espaçamento, do deslocamento de Jesus, e também depois os seus discípulos vão repetir esse ato. Nós temos nesse texto pessoas que ajudam o paralítico. O paralítico ele não pode por si mesmo ir ao encontro de Jesus Cristo. Então ele precisa da ajuda de algumas pessoas, da ajuda de alguns irmãos. Provavelmente pessoas que gostavam dessa pessoa, desse paralítico, e queriam que ele fosse curado. A questão da paralisia também, ela pode ser física, pode ser uma paralisia espiritual, ela pode ser mental, intelectual. Também temos a questão do incentivo de Jesus. Ele olha para aquele enfermo e ele diz para ele: coragem.
coragem no sentido de ânimo. Aquilo que você esperava, você conquistou, você conseguiu, por intermédio dos irmãos. E ele diz: os teus pecados estão perdoados. Aí nós temos os opositores de Jesus Cristo, que em diversos textos eles aparecem para acusar Jesus de alguma coisa. Colocar Jesus numa situação onde que ele ficaria num tipo de uma saia justa, para acusar Jesus, para que as pessoas não seguissem a sua palavra, porque a forma e a maneira que ele ensinava, eles entendiam de maneira equivocada, né, que Jesus estava simplesmente desvirtuando aquilo que seria próprio para eles nas Escrituras. Então os opositores vão acusar Jesus de blasfemo. Em outros textos, outras palavras, vão falar que ele é comilão, que ele é beberrão, que ele é contra Moisés, que ele é contra as Escrituras e outras coisas, né? Também temos Jesus, aquele que sonda os pensamentos dos opositores. O Cristo, quando ele perdoa o paralítico, ele também sondou os pensamentos dele. Só que na questão dos opositores de Jesus, ele sonda, mas Jesus ele não dá o perdão. Por quê? Porque eles não estão ali de coração aberto para receber a graça de Deus e ser perdoado. A raiva, a questão do embate pelo embate, você querer colocar alguma pessoa numa situação vexatória, ela fecha o coração. Então eles são pessoas de coração fechado, mesmo sendo conhecedores das Escrituras. Ao passo que muitos ali que estavam, que não eram conhecedores das Escrituras, mas eles tinham um coração aberto para a graça, para o ensinamento, para o perdão e para a vida nova que Jesus estava trazendo. E Jesus também ele vai provar a sua autoridade a esses opositores. Ele vai dizer: o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Então, para mostrar que Cristo ele tem sim poder de perdoar pecados, ele vai dizer para o paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Esse mando de Jesus, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa, o paralítico ele obedece sem questionamento. Mas por outro lado, veja bem, não seria interessante também ele ficar ali junto? Ele ver também outras pessoas serem curadas? Mas ele simplesmente obedece a Jesus Cristo. E aqui, como eu disse, eu ia trabalhar a questão do perdão. E tem também a admiração, né, das pessoas, da multidão. Eles ficaram espantados porque eles viram e reconheceram que Deus deu esse poder de perdoar para os homens. No Catecismo da Igreja Católica, no artigo 10, no número 976, vai dizer assim: o símbolo dos apóstolos correlaciona a fé no perdão dos pecados com a fé no Espírito Santo, mas também com a fé na Igreja e na comunhão dos santos. O símbolo dos apóstolos aqui a gente conhece como o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Foi dando o Espírito Santo aos seus apóstolos que Cristo ressuscitado lhes conferiu o seu próprio poder divino de perdoar pecados. Abre aspas. Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiveres, eles serão retidos. Fecha aspas. Esse texto, essa passagem, está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 e 23.
Do mesmo modo que Jesus mandou os apóstolos batizarem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ele também concedeu a graça aos apóstolos, e mais para frente nós vamos ver aos bispos, aos presbíteros, aos padres, o munus de perdoar os pecados de maneira sacramental. Deus abençoe a todos e até uma próxima. Fiquem na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.